Efésios, capítulo 4, nós faremos a leitura dos versos 20 a 24. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Leiamos. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ó Pai, nós louvamos o Teu santo nome mais uma vez por Tua palavra, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, seja conosco, que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor, de tal maneira que nós possamos sair daqui diferentes daquilo que nós entramos, ó Deus. Ser com cada um de nós é o que nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, uma vez que o apóstolo Paulo então já demonstrou a maneira então como os gentios vivem, nós então passamos a olhar e o apóstolo Paulo então faz esse progresso e ele começa então a mostrar para nós como deve ser o modo de vida dos cristãos, que aqui então o apóstolo chama de o novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Viver diferentemente daquilo que os gentios vivem não deve ser apenas uma consequência da nova vida que nós temos em Cristo, mas você vai observar que o apóstolo Paulo, então, lhe dá uma ordem a respeito disso no verso 17, quando ele diz isto: portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Então eu queria olhar com os irmãos hoje os versos 20 e 24, exatamente mostrando o que o apóstolo Paulo diz a respeito do viver cristão. O que se espera então daqueles que nasceram de novo. Certamente o apóstolo Paulo ele não está aqui apenas mencionando algum tipo de regra moralista ou legalista que nós devemos seguir para mostrar realmente que nós somos pessoas boas, mas o apóstolo Paulo espera de fato que isso seja os frutos daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que foram ressuscitados dentre os mortos, que foram salvos para as boas obras que o próprio apóstolo Paulo menciona aqui, que Deus as preparou para nós. E é isso exatamente que o apóstolo Paulo espera que aconteça na vida dos efésios. E certamente é isso também que se espera que aconteça nas nossas vidas. Então vamos dar uma olhadinha aí nos versos 20 a 24 e vamos olhar então o ensino do apóstolo Paulo sobre como esse novo homem deve viver. Primeiramente então o apóstolo Paulo vai mencionar que esse novo homem, ele não anda como os gentios. Veja aí no verso 17, ele vai dizer: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. Ele já havia mencionado isso, né? Eu já falei sobre isso num sermão passado, mas não andar como andam os gentios não significa então que esse novo homem seja melhor do que os gentios. Não se trata de qualquer tipo de orgulho que o cristão possa ter em relação àqueles que não conhecem a Deus. Trata-se de fato de alguém que foi salvo pela graça, teve os seus olhos e o seu coração abertos por Deus e foram unidos a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, em alguns versículos anteriores, ele vai dizer então que nós fomos aperfeiçoados exatamente nessa convivência do corpo, onde cada um então, usando os seus dons, nos ajuda nesse amadurecimento e nesse aperfeiçoamento para que nós sejamos transformados segundo a imagem de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está mencionando aqui é que os cristãos, eles devem ser diferentes dos gentios.
Então, observem a descrição que o apóstolo Paulo, então, faz dos gentios, dos ímpios, dos versos 17 a 18. Ele vai dizer que esses ímpios, esses gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Por isso que, como nós vimos anteriormente, Paulo, então, faz este apelo, colocando, então, o próprio Senhor Jesus Cristo como testemunha, dizendo, então, que os crentes não devem mais andar como os gentios. Percebam aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele atualiza o salmo que nós conhecemos, o Salmo 1, os versos de 1 a 4, se você quiser dar uma olhadinha lá, você vai encontrar lá o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O verso 4 vai fazer o contraste. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então veja a diferença que o apóstolo Paulo então está mencionando aqui entre os gentios que não conhecem a Deus e aqueles então que foram salvos por Deus. Nas palavras então de João Calvino, ele vai dizer: aquele cuja vida não faz diferença alguma da vida dos incrédulos, na verdade nada aprendeu de Cristo, pois o conhecimento de Cristo não pode ser desassociado da mortificação da carne. O que Calvino está dizendo é: quem conhece a Cristo deve morrer para si mesmo. Deve então ter uma nova vida em Cristo Jesus. Isso então nos leva ao segundo ensino que nós encontramos aqui que o apóstolo Paulo menciona para nós. Em segundo lugar, o novo homem, ele aprende de Cristo. Veja aí os versos 20 e 21. Ele vai dizer: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo aqui usa 3 verbos que eu quero chamar a sua atenção para cada um deles. O primeiro verbo que aparece então aí é o verbo aprender. Ele diz aí: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aprendeste a Cristo tem um sentido bem interessante. É o mesmo que decifrar informações. Olha que coisa interessante, né? Esse aprender aqui, ele não tem o sentido que a gente está acostumado, né? Você que já fez, você que estuda, já fez faculdade, ou está estudando, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Não é aquela história de você sentar ali e simplesmente ouvir o que o professor está falando, você fecha seu livro e vai para casa. Não é isso que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. O sentido, então, desse aprendizado é de um aluno interessado. É de um aluno que presta atenção, como a gente vai ver daqui a pouco. É um aluno que está nesse aprendizado, mas ele não está de maneira passiva, mas ele está ativamente decifrando as informações sobre Cristo, procurando e buscando então entender e compreender aquilo que está sendo dito a respeito do Senhor Jesus Cristo. Além disso, essa palavra é interessante porque ela traz a ideia de que esse aprendizado não é apenas no que diz respeito a palavras que são ditas, mas é um aprendizado que tem aquele modelo como a observação. É aquele aprendizado que você aprende simplesmente vendo a pessoa fazer ou ensinar aquilo que ela mesma faz. Veja aqui então que o apóstolo Paulo, ele não está dizendo aqui que os efésios aprenderam do próprio apóstolo Paulo. Ele não está dizendo que os efésios aprenderam de outro apóstolo. Ele está dizendo que os efésios aprenderam do próprio Senhor Jesus Cristo. Notem então como é interessante este ensino então do apóstolo Paulo. Veja que na nossa cultura,
nós sempre buscamos um modelo, alguém então que nós devemos seguir, até mesmo dentro da igreja. Nós temos essa ideia então de que nós devemos seguir os nossos líderes, nós devemos seguir aquelas pessoas que estão aqui à frente. Porém, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para nós é que Cristo deve ser a fonte do nosso ensino, mas ele também deve ser o modelo que nós devemos seguir. É lógico que nós devemos olhar para os nossos líderes. É lógico que os nossos líderes servem de modelo para nós. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que os efésios aprenderam do próprio Senhor Jesus Cristo, vendo então o seu modelo, vendo então os seus ensinos. Então essa expressão aprendestes a Cristo, ela traz pelo menos duas implicações para nós. Primeiro, nós não devemos botar a nossa confiança, ou colocar a nossa confiança final nos homens. É isso que Paulo está dizendo. Embora o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11, o verso 1, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo, isso não significa que o apóstolo Paulo está dizendo que ele é infalível, que nós podemos então seguir o modelo dele das últimas consequências. Ele não está tirando a direção de Cristo e colocando sobre si. Os homens são falhos, eles são pecadores, eles são limitados. Mas aqui então o apóstolo Paulo está dizendo que os efésios estão aprendendo sobre o ensino e o modelo do próprio Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que traz implicação para nós é que o apóstolo Paulo está ensinando que cada um de nós deve buscar a Cristo e aprender dele. Ele não está dizendo que você deve fazer isso isoladamente. Ele está dizendo que você certamente tem que fazer isso por meio de um corpo. Você tem que fazer em momentos como esse. Todos nós, então, somos colocados diante desse crescimento espiritual que Deus proporciona a cada um de nós de maneira coletiva. Mas cada um de nós, como bons alunos, nós devemos aprender de Cristo de maneira individual. Nós devemos, então, progredir nesse conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O doutor William Hendrickson, ele diz o seguinte: aprender de Cristo é muito mais que aprender sobre Cristo. Os efésios não só haviam recebido um corpo de doutrina, mas, além disso, eles mesmos, por um ato de fé operado pelo Espírito, haviam recebido este Cristo em seus corações. Por isso, meu irmão, você tem que aprender a Cristo. Ele é a fonte, Ele é o mestre, Ele é o guia, Ele é o modelo que nós devemos seguir. Nós temos os nossos líderes, certamente, mas Cristo é o nosso modelo final. Ele é a fonte infalível do nosso ensino. O segundo verbo que aparece aí é o verbo ouvir. Veja aí, ele vai dizer: se de fato o tendes ouvido. Ouvir aqui não é simplesmente no sentido de que você percebe que o seu ouvido então está funcionando bem. Ele tem um sentido de entender, compreender ou prestar atenção. É o mesmo que perceber o sentido do que é dito. Jesus vai usar esse mesmo verbo, mas no sentido contrário, lá em Mateus 13, quando ele vai dizer então que muitas pessoas ouvem o que ele diz por meio de parábolas, mas não podem entender e não podem compreender. Ele vai dizer assim, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Aqui em Efésios, Paulo está dizendo aos seus leitores que eles devem não apenas aprender, mas eles devem prestar atenção naquilo que Cristo está dizendo. Mais uma coisa interessante que nós podemos mencionar aqui, meus irmãos, é exatamente o fato de que os efésios também não ouviram nada diretamente de Cristo. Não foi o próprio Senhor Jesus Cristo que dirigiu-se aos efésios, mas foram os apóstolos. E de modo mais particular, de modo mais especial, o apóstolo Paulo então dirigiu os ensinos de Cristo aos efésios. Então isso revela para nós, irmãos, que os ensinos ministrados aos efésios, eles não só foram autorizados por causa da autoridade apostólica, mas também porque, em última análise, esses ensinos eram os próprios ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então, quando os efésios estavam então ouvindo e prestando atenção naquilo que Paulo estava dizendo,
Eles estavam prestando atenção naquilo que o próprio Senhor Jesus estava dizendo a eles. O contrário também é verdadeiro. Quando eles desprezavam, porventura, o ensino apostólico, eles estavam também desprezando o ensino do próprio Senhor Jesus. Isso nos leva, então, ao terceiro verbo que nós encontramos aí. Veja que o terceiro verbo que aparece é o verbo instruir. Ele diz assim: nele fostes instruídos. Instruir é o mesmo que ensinar. A palavra no original aqui, no grego, é a palavra que forma para nós a palavra didática. Então, quando você tem um bom professor, né, que ensina bem, que sabe a matéria, você fala assim, esse professor tem o quê? Didática. Ele não só sabe o que é para ser ensinado, mas ele também sabe ensinar. Ele é mestre. Ele é bom naquilo que ele faz, ele tem conhecimento e ele sabe, então, transmitir esse conhecimento para nós. Então, irmãos, presta atenção como Paulo nos ensina algo extremamente precioso para nós. Se nós olharmos, então, a primeira expressão, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, o próprio Cristo, então, é a essência do ensino cristão. Ele é a palavra que se fez carne. Mais do que isso, nós devemos também pregar o senhorio de Cristo, o reino de Cristo, o seu governo de justiça. Cristo, de quem os efésios tinham aprendido, os estava chamando exatamente a esses padrões e valores totalmente diferentes da antiga vida pagã que eles tinham. Se você então prestar atenção na segunda expressão que aparece aí, se é que de fato tendes ouvido, nós temos Cristo mestre, vocês os ouviram, é o que Paulo está dizendo. Paulo então acredita exatamente nisso que eu acabei de mencionar, que por meio então dos mestres cristãos, aqueles efésios estavam ouvindo a própria voz de Cristo. Quando a instrução que foi dada a eles era uma instrução sólida, nós podemos mencionar que o próprio Cristo, então, estava ensinando aqueles efésios a respeito de si mesmo. Quando, então, você olha aqui a terceira expressão, nele foste instruídos, nós podemos, então, mencionar que Jesus, ele não é somente a fonte, o conteúdo, mas ele também é o contexto onde esse ensino acontece. Então, notem, irmãos, o que nós temos aqui. Nós temos, então, Cristo como o sujeito, o objeto e o contexto onde essa instrução está sendo dada. Por isso, então, o apóstolo Paulo menciona aqui no final que este ensino, então, é segundo a verdade em Jesus. Isso significa, então, o quê? Significa que se o obscurecimento da mente dos gentios leva os gentios à impureza, à maldade, à dureza do coração deles, a verdade em Jesus nos leva então a despir do velho homem, como se ele fosse então uma roupa puída, né? Uma expressão mineira, né? Uma roupa puída, uma roupa velha, uma roupa cheia de furos, uma roupa que tem que ser jogada fora, para que nós então pudéssemos nos revestir de uma roupa limpa, o novo homem, criado então à imagem de Deus, conforme o apóstolo Paulo então menciona aqui. Então isso nos leva ao terceiro ensino que o apóstolo Paulo diz. Isso nos leva então a dizer que o novo homem, ele passa então por essa mudança radical, veja aí os versos 22 a 24. Paulo vai dizer no sentido de que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que o apóstolo Paulo então está dizendo é que os ensinos recebidos por Cristo exigem do cristão essa mudança radical em sua vida. Essas mudanças, então, que o apóstolo Paulo menciona, ele descreve, então, aí no verso 22, como sendo, então, despojar-se do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, dê uma olhadinha aí no verso 22 a 24, você vai ver, então, esses três passos que o apóstolo Paulo menciona para essa transformação radical. Ele vai dizer que você tem que remover o velho homem, ser feito o novo homem e colocar o novo homem. Veja então, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo então diz que nós devemos
remover esta velha vida, que ele chama então dessas roupas imundas. A imagem aqui, irmãos, é interessante. Ele fala então de roupas completamente velhas. O velho homem é o velho eu. É o homem carnal. É o homem sem Cristo. A razão então que o apóstolo Paulo diz que esse homem deve ser descartado é que ele está sendo corrompido pelos seus desejos enganosos, é o que ele diz aí. Com a morte de Cristo, então, Paulo vai dizer que esse homem foi crucificado com Cristo, lá em Romanos 6,6. Ou seja, essa velha natureza nossa, ela foi morta. Ela foi não completamente destruída, mas ela foi derrotada. Ela perdeu força, ainda que nós lutemos contra os nossos pecados e contra essa velha natureza. Mas agora então nós temos o Espírito em nós, essa nova iniciativa pela qual nós devemos então fazer com que o nosso eu morra. Ainda que nós conheçamos bem a batalha que enfrentamos dia a dia, o que a Escritura garante para nós é que nós podemos ter vitória sobre o pecado e sobre as tentações. Em outras palavras, o que o apóstolo vai dizer é que o pecado não tem mais poder sobre nós, ele não tem mais domínio sobre nós. Conta-se uma história interessante de Santo Agostinho. Quem conhece Santo Agostinho sabe que antes dele se tornar um cristão, ele tinha uma vida muito depravada, né? Então ele fazia muitas coisas, uma vida muito imoral. Depois então ele se converteu ao cristianismo e conta-se uma história muito interessante dele, né? Diz que ele estava uma vez andando na rua e uma das suas muitas mulheres que ele tinha, né, na sua vida pregressa, na sua vida antes de Cristo, o reconheceu e então chamou ele pelo nome, Agostinho. E aí Agostinho viu que era uma daquelas, né, que ele tinha vivido no passado, então diz que Agostinho acelerou o passo e saiu andando mais rápido, tentando fugir daquela mulher. E a mulher foi atrás dele e diz, Agostinho! E Agostinho, então, tentando fugir daquela mulher. Certo momento, então, ela virou e disse, Agostinho, sou eu! E Agostinho virou para ela e falou assim, mas não sou eu. Eu não sou aquele Agostinho que você conheceu. Eu não sou mais aquele velho homem. Aquele Agostinho que você conheceu morreu. Agora existe um novo Agostinho, existe uma nova pessoa. E é isso então que o apóstolo Paulo menciona como esse primeiro passo, abandono do velho eu, do velho homem. Depois então que os crentes se livram então desse poder do antigo eu, veja que o apóstolo Paulo então vai dizer que nós devemos ter uma nova mentalidade. Veja então que ele vai dizer no verso 23, que nós devemos ter renovado no espírito do vosso entendimento. A palavra aqui, entendimento, é a palavra mente. Note então que a nossa mente precisa ser renovada. A renovação do nosso ser começa na mente, nos nossos pensamentos, nos nossos entendimentos, que devem ser completamente mudados. Paulo fala algo semelhante lá em Romanos 12, o verso 2, quando ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. A palavra no original é a palavra metamorfose. Ou seja, mude, renove completamente a vossa mente para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que Paulo está dizendo, tanto em Efésios como em Romanos, é que a marca do novo homem, ou seja, do cristão, é uma mente transformada. Exatamente porque a mente do cristão, ela não se conforma, ela não se molda, ela não padroniza-se aos padrões do mundo, que Paulo chama aqui em Romanos capítulo 12, de este século. Então, meus irmãos, não se trata do cristão ser careta ou ser ultrapassado. O que se trata é que ele não deve seguir os padrões do mundo. Ele não deve seguir os padrões deste século. Sua mãe já deve ter dito isso para você, quando você diz assim, mãe, deixa eu ir para aquele passeio. Todo mundo vai. E a sua mãe virava para você, como ela virava para mim também, e falava, você não é todo mundo.
Assim também o cristão. Mas os gentios fazem isso, as pessoas do mundo fazem isso, mas você não é do mundo e você não é um gentio. Você não deve ter a sua mente como a mente dos gentios, mas você deve ter a sua vida, os seus pensamentos mudados. Os pensamentos mudados, então, levam a atitudes transformadas. Notem que a mente mudada que o apóstolo Paulo menciona aqui dos cristãos, ela faz contraste exatamente com aquilo que ele menciona no verso 18, dizendo então que os gentios, eles são obscurecidos de entendimento. Então vejam o risco que nós temos aqui, irmãos. O risco é de que nós continuamos com a mesma mentalidade, ou seja, com o mesmo entendimento, mas nós vamos para o passo seguinte, que eu vou falar daqui a pouco. Nós queremos abraçar a vida com Cristo. Ou seja, quando eu não tenho algo novo, eu tenho o quê? Um remendo, é igual uma roupa, né? Você vai ali, você tem uma roupa com um furo, ao invés de você jogar aquela roupa fora, que já percebeu que não serve para absolutamente mais nada, você tenta remendar, né? Você põe ali um remendo. Ali, aquilo lá, a roupa já não está aguentando mais. Chega um momento que a roupa não aguenta nem mais você colocar remendo, mas você está insistindo em manter aquela roupa. A roupa é velha, o remendo é novo, não dá certo. E muitas vezes é assim também na vida cristã. O cristão é como um remendo. A mente é velha, a mente é pagã, a mente é de ímpio, a mente é de gentio, a mente não foi transformada, mas ele quer abraçar os conceitos e a mentalidade cristã. É isso que Paulo fala que não dá certo. Você precisa despojar-se do velho homem. Você precisa, então, deixar com que o velho homem morra. Você precisa, então, deixar que a sua mentalidade seja transformada por Deus. E isso, então, nos leva ao passo final que o apóstolo Paulo diz aí no texto. Ele vai dizer, então, que nós devemos nos revestir deste novo homem. Ele vai dizer, e vos revistais no novo homem. Preste atenção que a palavra revestir-se, ou vestir-se, ela tem o sentido de uma vestimenta completa. Ela tem um sentido no original de você entrar nessa roupa. Já viu? Você tem que entrar na roupa. Parece meio estranho para nós, né? Mas o sentido é esse, é de você não tomar uma peça ou outra da roupa. Né? Não é você simplesmente trocar a calça ou trocar a camisa, né? Você já deve ter passado por essa experiência, né? Você vem aqui de um lugar, aí você simplesmente troca a blusa, fala, vou trocar a blusa, passa um desodorante, veste outra, mas a calça e o tênis e a cueca, a parte de baixo ainda continua uma roupa suja, uma roupa velha. Aqui Paulo está falando de algo novo, de uma roupa nova que você veste. Depois de jogar a roupa velha fora, você agora então veste essa roupa nova. É interessante aqui também, irmãos, e vale a pena a gente mencionar, que essa palavra então que aparece como novo, não é algo que o apóstolo Paulo está dizendo de algo que foi renovado. Não é algo que Deus está construindo de algo que está meio acabadinho, e aí você dá uma reforma, e aí você melhora aquilo. Essa palavra novo, ela tem sentido de algo que nunca foi visto. Não é a reforma do velho eu, é a criação de um homem novo, de uma mulher nova, de uma humanidade nova. É nesse sentido, então, que o apóstolo Paulo vai dizer que o velho homem morre, a velha roupa é tirada, no lugar, então, é colocada uma roupa nova, e um novo homem, então, surge. É isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17, que é a nova criatura. Então notem também, irmãos, que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui, que esse novo eu, ele possui uma forma própria. Ele não é refeito a partir de nós mesmos. Hoje pela manhã eu mencionei sobre isso. Deus não está nos reformando no sentido de nos tornarmos melhor naquilo que nós somos. Deus está nos fazendo completamente novo. E segundo a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui no verso 24, nós estamos sendo criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade.
Então preste atenção, meus irmãos, no ensino que o apóstolo Paulo está colocando aqui diante de nós. Preste atenção, então, para que a gente perceba a beleza que a Escritura coloca diante de nós. Nota, então, que Adão foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, para que ele pudesse, então, sob a criação, refletir exatamente isso, a imagem e semelhança de Deus, como vice-gerente de Deus. Mas nós conhecemos bem a história. Sabemos então que Adão e Eva pecaram, e isso então manchou a imagem e semelhança de Deus e trouxe a humanidade até onde a humanidade está. Longe de Deus, pervertida, manchando a imagem de Deus e por aí vai. Você conhece bem a história. Mas note o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Deus agora está recriando, ou criando de novo esse novo homem, mas não mais segundo Adão. Não mais segundo aquele homem que caiu. Mas nós estamos sendo refeitos, nós estamos sendo criados de novo, não segundo Adão, mas segundo Cristo. Então percebam, irmãos, se a glória de Adão foi grande, a glória de Cristo será muito maior, muito mais interessante. Então nós não seremos homens segundo Adão, mas nós seremos homens segundo Cristo. Isso deve chamar a nossa atenção, irmãos. Isso deve inundar o nosso coração de alegria. Isso deve, então, nos fazer progredir na vida cristã. Isso deve nos incentivar a cada vez mais buscarmos ao Senhor Jesus Cristo. Isso nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 29, ele vai dizer assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então notem, irmãos, que o resumo que nós temos aqui é essa beleza de ensino que a Escritura traz para nós. Deus não está nos transformando segundo a nossa imagem. Deus não está fazendo de nós pessoas melhores. Deus está nos transformando completa e totalmente. Deus não está preocupado se eu estou ficando melhor, um Ricardo melhor. Ele não está preocupado se tem um Davi melhor, um João melhor. Ele quer saber o quanto de Cristo está sendo implantado, está sendo feito em minha vida e no meu coração. É isso que importa. Não é se eu e você somos melhores, mas é se Cristo de fato está sendo implantado nas nossas vidas. Isso nos leva então à conclusão, irmãos, e nós podemos afirmar que os leitores de Paulo então haviam aprendido exatamente isso, de que se tornar um cristão envolve essa mudança radical, conversão e nova criação. Envolve, então, o repúdio do velho homem, da nossa humanidade caída, e a convicção de um novo eu, de um novo homem, de uma nova pessoa criada segundo Cristo. Novamente, William Hendrickson, ele vai dizer sobre o ensino do apóstolo Paulo o seguinte: porquanto somos instruídos que a única maneira por meio da qual alguém pode ter êxito progressivo em despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem é pela renovação no espírito de sua mente. Essa renovação, Hendrickson vai dizer, é basicamente uma obra do Espírito de Deus, influindo poderosamente no espírito do homem e na mente com respeito a Deus e às realidades espirituais. Essa nova humanidade, então, irmãos, nós assumimos exatamente porque ela é uma criação de Deus e não nossa. Nós nos despimos da nossa velha vida, afastando-nos dela a cada dia com aversão, com desejo realmente de mudança, e nos revestimos dessa nova vida que Deus criou, aceitando-a e acolhendo com alegria. Assim como uma roupa tem muito a dizer sobre o profissional que nós somos, não é? Quando você vê pessoas na rua se vestindo de uma certa maneira, você pode dizer, aquele ali é advogado, aquele ali é uma dentista, aquele ali é um militar, olha, aquele ali talvez seja isso, seja aquilo. Assim também, a roupa do cristão,
A nova vida vai demonstrar de fato aquilo que ele é. Aquilo que de fato Cristo fez em sua vida. Então o nosso papel, a nossa roupa, a nossa vida tem que significar exatamente isso, essa nova vida, esse novo estilo de vida moral e ética. Isso significa, irmãos, uma vida completamente transformada por Cristo. Quais são então os desafios que nós temos aqui diante de nós? Primeiramente, então, nós vemos que esse texto, ele nos ensina, então, que ser cristão envolve essa mudança radical que o apóstolo Paulo fala aí nos versos 22 e 24. Notem novamente aí o contraste que ele faz entre o velho homem e o novo homem. Ele vai dizer que o velho homem se corrompe, o novo é criado segundo Deus. Ele vai dizer que o velho homem é dominado por suas paixões descontroladas. O novo foi criado em justiça e santidade. Os desejos do velho homem eram engano. A justiça do novo é a verdade. O velho homem, o pagão, ele se corrompe por causa da futilidade da sua mente. O cristão se renova por causa da renovação da sua mente. Isso significa, irmãos, em resumo, que Deus nos chamou a uma nova vida. E aqueles que desejam seguir a Cristo devem andar em novidade de vida, sendo instruídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam então que a palavra de Deus nos diz que nós não devemos andar como os gentios. Calvino vai dizer que os gentios andam em trevas e por isso não são capazes de discernir entre o certo e o errado. Mas aqueles em quem a verdade de Deus brilha devem viver de uma forma muito diferente. E a pergunta, irmãos, é como nós temos andado diante de Deus? Como é que nós somos conhecidos pelas pessoas que estão ao nosso redor? Será que as pessoas olham para nós e nos veem pessoas com mentes renovadas por Cristo? Ou nós demonstramos que ainda temos o nosso entendimento obscurecido? O que nós pensamos, por exemplo, sobre casamento é diferente daquilo que o nosso amigo ou amiga que não conhece a Deus pensa? Será que quando o nosso amigo descrente fala mal do casamento, nós concordamos? Nós dizemos, é isso mesmo. É isso aí, eu concordo com você, está certo. Né? Será que quando aquele nosso amigo zomba de Deus, nós nos calamos? Nós dizemos, não, ele está certo, é isso mesmo, eu acho que é isso mesmo também. Será que quando os nossos parentes falam mal da igreja e eles não são crentes, nós temos ideias e nós concordamos de fato com aquilo que eles falam a respeito da igreja? Será que os programas de TV que nós assistimos demonstram a nossa fé em Cristo ou a futilidade dos nossos pensamentos? Aqui uma palavra para os jovens, mas serve para cada um de nós. Quando nós pensamos então nas nossas redes sociais, elas demonstram de fato que você é uma nova criatura ou elas servem apenas para fazer com que o seu ego cresça, para que você receba diversas curtidas, assim como fazem os gentios? Você deseja glorificar a Deus ou você deseja viver para os seus próprios desejos? Os gentios fazem isso. Eles vivem para si mesmos. Eles vivem para o seu próprio coração. Nós queremos viver para o nosso próprio coração ou nós queremos viver para glorificar a Deus? Segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que essa nova vida, então, ela é conduzida de acordo com a verdade que está em Jesus. Isso significa que a vida cristã é a única vida que vale a pena viver, porque ela é a única vida verdadeira. Em um mundo como o nosso, onde a verdade ela é sacrificada no altar da relatividade, nós devemos então perceber que toda a verdade ela só é coerente em Jesus, tanto no início, no meio e no fim. O que os gentios aqui, agora os efésios convertidos, encontraram foi essa fé em Cristo. Foi essa verdade, então, que os salvou. E agora, então, o apóstolo Paulo então diz para ele, vocês agora devem viver esta verdade. Vocês devem, então, estar dispostos a pagar um preço por ela. A pergunta é,
Isso também aconteceu conosco. Nós também encontramos a verdadeira vida. Nós encontramos a verdade em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós estamos dispostos a viver isso? Nós estamos dispostos a assumir as implicações e as consequências disso? Além disso, irmãos, nós aprendemos que o ensino, ele deve estar no coração da igreja. Note que os pilares, um dos pilares da igreja primitiva era isso. Lá em Atos 2,42, um texto que nós gostamos muito de ler, diz lá: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina aqui, irmãos, aparece como um dos pilares da igreja primitiva, e ela aparece em primeiro lugar na descrição que é feita aqui pelo evangelista Lucas. Doutrina aqui é ensino, é didaquê, é didática, é ensinar, é instruir os crentes, e assim então que a igreja primitiva vivia. Lamentavelmente, muitas igrejas têm abandonado isso, irmãos. Têm abandonado o ensino da palavra de Deus. E mesmo quando algumas igrejas ainda oferecem o ensino da Escritura, muitos crentes não frequentam de maneira assídua a escola dominical, os estudos bíblicos, os cultos. Muitos crentes rejeitam de bom grado as doutrinas da graça. E alguns crentes, inclusive, chegam a afirmar veementemente que ensino não é importante. Mas basta você olhar, então, muitas igrejas, e você vê, então, o secularismo dentro dessas igrejas. Não é à toa que, muitas vezes, os nossos jovens, eles têm crise de fé. Talvez um dos motivos seja isso. Falta doutrina. Falta ensino. Eles não aprenderam a Cristo. Eles não compreenderam a verdade a respeito do Evangelho. E finalmente, meus irmãos, esse texto nos fala do Senhor Jesus Cristo, como eu mencionei anteriormente, como sendo o conteúdo, o mestre e o meio pelo qual nós somos ensinados. Nós temos aprendido de Cristo? Nós olhamos Cristo como o nosso modelo? Ou nós simplesmente estamos preocupados em criticar aqueles que estão ao nosso redor? Nós recebemos o ensino na igreja como se de fato estivéssemos recebendo do próprio Senhor Jesus Cristo? Ou simplesmente a gente recebe esses ensinos e a gente coloca eles de lado e diz: não, isso não é importante. Eu acho que eu tenho outras coisas melhores para fazer. Pensando aqui no nosso domingo missionário, irmãos, quão importante é nós compreendermos essa verdade como Cristo. Cristo como sendo o conteúdo, o mestre e o meio pelo qual nós somos ensinados. Pense em nossos irmãos no Timor-Leste, da África, da Ásia e tantos outros lugares onde o Evangelho está sendo pregado. O que faz então esses irmãos deixarem a sua vida, deixarem suas carreiras, deixarem propostas de emprego, deixarem a comodidade do seu lar, do seu país, para enfrentarem todo tipo de adversidade, de língua, de cultura, de perseguições, de rejeição, de desconfiança? Alguns, inclusive, estão sujeitos até mesmo à morte por causa do Evangelho de Cristo. O que leva, então, esses missionários a fazerem isso? O que leva o nosso irmão Jessé a deixar a sua vida para que ele possa pregar o Evangelho lá no Timor-Leste, enfrentando todo tipo de dificuldade? A resposta é: Cristo é o conteúdo, Ele é o mestre e Ele é o contexto pelo qual, então, essas pessoas estão sendo ensinadas. É por causa, então, do Evangelho. Ainda que essas pessoas possam dar algum tipo de ajuda social ou médica, mas elas estão ali para pregar o Evangelho. Ainda pensando sobre o nosso momento missionário, olha para a Europa. Olha para alguns países da Europa. Pense, por exemplo, na Alemanha, que foi um dos berços da reforma e hoje precisa novamente ser evangelizada. Pensa na Inglaterra também, um dos berços da reforma, precisa novamente ser evangelizada. França também, conheço pessoas que estão lá na França. França precisa novamente ser evangelizada.
e tantos outros países da Europa que precisam ser evangelizados de novo. Por que que esses países caíram no materialismo, no humanismo e no secularismo, né, que eu já mencionei, e caíram no declínio espiritual? Por causa da falta do ensino fiel das Escrituras. Eles abandonaram a fé viva. Eles abandonaram a doutrina. Eles disseram que doutrina não era importante. E começaram então a abrir mão do ensino fiel das Escrituras. E hoje precisam novamente ser evangelizados, alcançados pelo verdadeiro Evangelho. Os ensinos de Cristo dão vida. Cristo nos fala e nos traz nova vida. Essa vida requer de nós que nós aprendamos de Cristo e que nós coloquemos em prática o que Ele nos ensina. Se não há mudanças radicais em nossas vidas, meus irmãos, é possível que nós ainda não tenhamos aprendido de Cristo, nem ouvido, e nem estamos sendo instruídos por Cristo. Nós não estamos prestando atenção naquilo que Ele está querendo dizer. Você quer nova vida? Aprenda, ouça e seja ensinado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Te louvamos e Te damos graças, ó Deus, por Sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse tempo de exposição da Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que ela possa falar ao nosso coração. É o que nós Te pedimos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém.